Então, professor, é isso. Vou apresentar a minha proposta de cenário para cartomante. E, enfim, as minhas referências foi basicamente isso que eu encontrei no Pinterest. Eu queria fazer o translúcido, mas isso ia acabar empacando no lance da dinâmica da iluminação, que havia uma iluminação de trás e as pessoas iam ficar escuras e eu teria que fazer um retroiluminado na frente. Enfim, acho que isso não ia dar muito certo. E aí meio que peguei isso como inspiração mesmo. O cenário dessa peça de La Fourrée de que je la pense da Nili Arca. Aí tem esse cenário de monocromático que eu não sei de onde que é. E é a campanha de cores da Estúdio Cielo, da Valentina Corral. Que pra pegar esse lance meio monocromático mesmo, tudo da mesma paleta, tudo da mesma cor, que isso meio que vai respingar na minha proposta do conceito que eu peguei pra fazer o cenário. E, tipo assim, o conceito é basicamente utilizar a psicologia das cores como uma, sei lá, uma tradução subjetiva das sensações, das ações, o que se passa na cena, o que aquele ambiente pode manifestar como sentimento ou como simbolismo, tipo, como, por exemplo, o que simboliza o lance da cartomante, do fato dela ser mística e etc, mexer com cartas, como a cor ela pode traduzir e despertar as sensações coerentes com o que estava sendo tanto vivenciado em cena quanto o que o ambiente pode expressar. E aí, tipo assim, na estética, como a série ela meio que se passa em época, eu meio que quis perma- é, permanecer elementos que remetessem a isso também. E aí eu meio que, tipo, dos adornos dos móveis, quis pegar uma estética clássica e vintage, mas que ao mesmo tempo conversa com o caricato do colorido, e aí eu meio que coloquei as cores, o monocromático, até porque isso faz parte do conceito, e aí eu meio que fiz uma mistura dessa estética, assim, de móveis vintage, uma coisa que remeta à época, mas que ao mesmo tempo seja colorida, etc. E aí, basicamente, aí eu vou começar assim meio que de acordo com o que se passa, na ordem do que se passa na história, e aí eu meio que perco o quarto do Camilo, e aí meio que coloquei a cor vermelha para remeter à rebeldia, o romantismo, a excitação, o amor, para fazer esse simbolismo entre o amor proibido entre o Camilo e a Rita. E aí, tipo, os adornos meio que indispensáveis, que, tipo assim, são elementos cênicos que precisam para que a cena se desenvolva, né? Que tem a cena do espelho, deles na cama também. E aí. E aí, em questão da iluminação, eu queria fazer uma iluminação mais ou menos. Assim, seja mais ou menos dinâmica, de acordo com essa peça de La Forêt que je la pense aqui, que, tipo, por exemplo, quando um ambiente for entrar em cena, a luz se acende e os outros que não estejam sejam apagados, entendeu? Ou dois ao mesmo tempo, né? Como no caso do escritório da cartomante, que tem as cenas se passam em dois ambientes simultaneamente, então, se necessário, os dois ambientes sejam ligados, assim, só para exemplificar uma forma de representar. E enfim, a iluminação é de acordo com a temperatura de cor da cena. Se for cor fria, vai ser cor fria. E se for cor quente, é cor quente. E aí, como iluminação, eu deixei também, não só tipo a suposta iluminação superior, mas também as iluminações laterais e de outros elementos, como o abajur e a arandela também. E aí o violeta pensou para ser uma cor, esse lance de ser uma cor diretamente associada a misticismo, espiritualidade. E aí outra coisa que eu pensei no ambiente foi dos adornos mesmo, das esquadrias e trazer esses formatos redondos e circulares para fazer meio que uma alusão à bola de cristal, à visão do futuro e etc. Todo esse lance. Aí, violeta, iluminação fria, e aí meio que a iluminação mesmo ficou entre o pendente e a luminária. Então, o verde meio que faz alusão à esperança e o otimismo, que é uma cena que passa da Rita.
falando lá com a mulher, e aí ela com esse otimismo de que jamais o Vilela vai descobrir o caso entre ela e o Camilo. E é meio que pra fazer uma alusão a isso. E aí também tem alguns elementos redondos meio que, e as esquadrias para fazer meio que indicar uma conexão entre a recepção e a cartomante, assim. E ambos são cores complementares também, e é basicamente isso. Iluminação fria e também, no caso a 6 seria a iluminação superior e os pendentes. Então, o amarelo o amarelo é meio que uma cor que traduz alerta, mas aí eu procurei mais a fundo e aí eu achei tipo que durante o período vitoriano as rosas amarelas elas significavam inveja e traição, e elas eram meio que enviadas justamente para confirmar a infidelidade de alguém. E com o tempo os seus propósitos foram se desenvolvendo e ela também era associada à mentira. Então eu trago ela como o escritório de Camilo justamente por conta disso, como a indicação da posição do Camilo, como um mentiroso e um traidor, pronto ao Vilela. E aí eu mesmo coloquei uns easter eggs, uns adornos, que foi os quadros de Romeu e Julieta, tanto do William Shakespeare quanto do Francesco Hayes, para fazer esse paradoxo tipo de histórias com o mesmo fim trágico, que Romeu e Julieta eles eram amor proibido e acabaram morrendo. Aí o laranja eu trago pro escritório do Virela, e tipo, esse sentimento de obsessão e euforia, meio que após ele ter descobrido a traição e tudo mais, ele ter recebido a carta no escritório. É meio que um simbolismo só pra isso mesmo. E dos easter eggs eu meio que coloquei umas coisinhas caricatas, esses elmos de touro, esse negocinho de touro aí, pra falar que, tipo, ele é um cornão, assim, sabe? Uma coisinha bem caricata mesmo. Na sala eu meio que deixei como o ambiente de frieza, que meio que traduz esse lance da frieza do mordomo, de querer desmascarar os dois e os amantes no caso. E tanta coragem do Vilela de assassinar eles, né? Porque ele assassina eles na sala, etc. E aí os adornos indispensáveis seriam o sofá e as esquadrias, né? Que fazem parte de elementos que estão claramente presentes no desenvolver da história lá, na atuação. E o easter egg também, eu meio que trago uma pintura de Os Amantes, que é do René Magritte. E aí é um quadro que ele transmite a ideia de amor proibido. E aí, no caso, tem como ficou a volumetria, e aí como ela foi feita em duas divisórias, dois pavimentos. Aí eu meio que trouxe aqui pra ver como é que foi resolvido esses acessos. Teria acessos por escada mesmo, atrás do cenário. E essas escadas elas ficam escondidas, né? Na perspectiva frontal do palco, eu meio que dá pra ver. Aí aqui meio que é uma implantação e a circulação que ficou. Aí essa parte da frente aqui é a parte do fosso mesmo, e aí aqui ficou meio que recuzinho por uma circulação frontal, e o espaço de trás aqui para as pessoas circulares aqui é aquele mezanino que tem do lado, e é isso. E a vista frontal do cenário em perspectiva. E aqui o fosso, aqui a visão frontal da frente do teatro e como ficou disposto cada ambiente da peça. E é isso, professor, que eu pensei. Valeu, obrigado.